Vamos conversar a partir de agora com o professor, historiador, professor Antônio José. Momento muito especial, nesse 7 de setembro hoje, cidade de Valença, 7 de setembro, 20 de setembro, a cidade inserida nesta festa da independência do Brasil, professor. É a Valença, a nossa Valença, com essa conotação de primavera, de flor, de beleza. E começa com o 7 de setembro, onde o heroísmo ele se aflora e se comemora a independência do Brasil, mas é também uma independência do povo valenciano, independência de mente, a independência social, cultural e também financeira, que as pessoas estão protagonizando, graças ao trabalho dos gestores municipais que estão vendo a cidade por esse ângulo de progresso, de cultura e de história. E comemorar um 7 de setembro, ele não é mais a pieguice dos heróis tradicionais, e sim, aqui nós trabalhamos o heroísmo do povo. Nós fomos desde a Maria da Cruz Matilde, que morou no bairro Cacimbas, aos heróis, aos valencianos que estiveram nos campos de batalha na Segunda Guerra Mundial, lá na Itália, lutando também pelo progresso do povo. Então é uma Valença da história, mas também uma Valença que sabe medir o que é a história oficial, mas também o que é a história popular. Nós tivemos também informações desde o período da paleontologia, período da arqueologia, a Valença colonial, a Valença imperial, a Valença república, mas também a Valença hoje. Uma Valença que cresceu através da educação. A educação, o papel do padre Marcos, foi o divisor entre a Valença não letrada e a Valença letrada, vendo essa expansão, exportando pessoas para todo o território nacional, adquirido conhecimento no ginásio Santo Antônio. Isso é muito bom. Nós vimos uma escola do mestre Zé Francisco, a chegada da Universidade Estadual, através da professora Adami, que foi aluna do Santo Antônio. O papel da dona Terezinha do mestre, o papel de tantas outras, da professora Maria dos Prazeres, da dona Luísa Maricota, que foi professora no Colégio do Mestre Zé Francisco, a professora Maria Undina. Para tudo isso, Sérgio, há necessidade de uma busca, de um levantamento de dados para que a história ela seja feita, mas também ela tenha essa ciência da veracidade, e é isso que a gente procura. E todo esse pessoal, iniciando ainda na educação, da chegada do Cônego Acilino. Também uma pessoa que fez a educação de Valença dar um salto final, né? Olha, o papel do Cônego Acilino é como disse o juiz Vidal de Freitas, ele é lembrado nas ruas, na igreja. Se nós temos a beleza da igreja Nossa Senhora do Ó, foi construída pelo Cônego Acilino. Outra coisa que foi trazida pelo no período do Cônego Acilino, a cajuína para Valença, foi através da sua irmã, a senhora Laura Soares Portela, irmã do Cônego Acilino, que primeiro confeccionou cajuína aqui em Valença, isso ainda por volta de 1879. Por isso que a cajuína de Valença, ela é diferente, porque ela tem história, ela tem vivência, ela tem idoneidade. E a cajuína de Valença é sim a cajuína cristalina, graças ao Cônego Acilino, que trouxe a sua irmã, vinda de Oeiras, e encontrou em Valença o epicentro para a cajuína do Piauí. Questão política, a cidade de Valença também é um poço de história. Muitos valencianos e valencianas deram a sua contribuição com a política de Valença, com a política do Estado e com a política brasileira. Na realidade, quão bonito foi a presença, a homenagem feita à Escola São José, à Escola do Mestre Zé Francisco. Foi na Escola do Mestre Zé Francisco onde estudou o grande valenciano, que foi o ministro da Justiça, Petrônio Portela. Ele foi aluno da Escola do Mestre Zé Francisco. Isso é bom, um nome que conseguiu ultrapassar as linhas fronteiriças do município, do estado e até mesmo da nação. Quase seria presidente, mas Deus quis também o papel dele lá no céu. Mas para isso ele deixou a história fincada em Valença e o exemplo da política como deve ser feita. As políticas da forma direta ou indireta, até mesmo a redemocratização do país, ele sai de uma pessoa que estudou no Colégio do Mestre Zé Francisco, que também é daqui de Valença, que foi o Petrônio Portela. Além deles, tantos outros nomes. Nós não poderíamos deixar de falar do papel que teve
a professora Maria dos Prazeres, vinda do bairro Cacimbas, ela, a primeira professora negra da cidade, morando em bairros periféricos, ela foi uma injeção para aquelas jovens também negras e da classe popular, que o viés para o crescimento seria a educação. Professora Maria dos Prazeres, que estudou no Cônego Arcelino, estudou no Ginásio Santo Antônio, fez o curso normal em Teresina, e foi diretora do Cônego e foi este grande exemplo. Então, é uma cidade que ela cresceu pela educação. O conhecimento letrado, ele soma para o crescimento dessa cidade. E a veia artística, muitos nomes também aqui representam esse município, né? Olha, este grande nome do Mestre Dezinho. Mestre Dezinho, como nós vimos aí, o carro alegórico mostrando o Mestre Dezinho. Mestre Dezinho daqui de Valença, nasceu aqui na rua, ali próximo à Praça da Bela Flor. Nasceu em 1916 e foi ele o grande artista de Valença que conseguiu visitar todos os continentes com suas obras. A obra do Mestre Dezinho, ela é conhecida internacionalmente. Justa homenagem esta feita ao Mestre Dezinho. Eu jamais poderia deixar de mostrar no desfile cívico o papel do poeta João Ferri. Quando ele diz, minha Valença é como uma rainha, exilada no centro dos sertões, corre no seu seio o riacho Catinguinha, que a divide em dois meigos corações. De um lado vê-se uma linda capela, desde 1840, do outro uma matriz simples e bela, duas torres lindíssimas ostentam. Então, ele faz uma sintonia entre a antiga igreja Nossa Senhora, que hoje nós chamamos São Benedito, para com a atual igreja Nossa Senhora, onde tem realmente as duas torres. João Ferri foi sim mostrado. Outra pessoa também que foi mencionada foi a professora Benedita Manuela, esta que nasceu na ladeira do cemitério. Outro nome que foi mencionado, o Capitão Mó, de Parnaíba e Valença, Antônio José Leite Pereira Castelo Branco, que Dr. Ângelo é a quarta geração dele. Então, Sérgio, foi uma pesquisa, e essa pesquisa, ela mostrou esta cara de Valença, que a história, ela precisa ser escrita, ela precisa ser vista, e ela precisa ser lida, e cada um fazendo a sua parte. E essa parte religiosa também, Valença presente, parte histórica do Brasil, nós temos a questão da Coluna Prestes, as rotas aqui onde se passava os ouros, né, para Portugal, ou seja, é uma história, é uma cidade realmente inserida no Brasil, né? É uma cidade que tão bem colocada no epicentro do Piauí, a cidade de Valença. As antigas estradas, por onde passou entre 1798 a 1702 o ouro de Minas Gerais, passando ali pelo Fumal, pelo Comboeiro, pela Isidória. Então, passava também pela Várzea do Mel, pegava a Aparecida Oiticica, Castelo e descambava em direção ao Maranhão. Isso são referências. O papel que tem a comunidade Riacho Barnabé, onde viveu Sebastião da Rocha Pita, isso lá nos idos dos 1700, mas veio de Salvador exatamente para prestar serviço em Valença. Quando se fala de Coluna Preste, o próprio Carlos Preste esteve em Valença durante 3 dias. Parte da população passou escondida 3 meses. Aí onde vem o papel do Santuário do Deserto, onde parcela da população de Valença se refugiou no Santuário do Deserto. O próprio Carlos Preste, ele ficou impressionado com Valença, porque foi aqui onde teve o ocorrido entre Alzira e uma valenciana, porque durante a coluna saíram 20 mulheres, mas tudo dava certo. Mas quando chegou aqui em Valença, houve a necessidade de um atrito. Isso mostra também que Valença, as mulheres também pensam. Que bonito foi a mostragem da Liga Valenciana, Liga Popular Valenciana. Essa Liga Popular Valenciana foi um movimento que ocorreu final da década de 40 até 1953, quando da passagem da rodagem. A rodagem era para passar por onde hoje é a Pista Nova que nós conhecemos. Mas aí o povo queria ver carro. O povo queria que a estrada passasse por Valença, aqui na rua Pablo Nogueira. Quando eles
se reuniram, até os grupos políticos, quando você viu lá, a Liga me liga, porque eu sou da Liga. O que foi que aquela frase quis dizer? Porque os grupos políticos que eram rivais se uniram para que fizesse um movimento que a estrada passasse por dentro de Valença. Teve o panelaço. Aquele panelaço foi encabeçado por Dona Marica de Seu Clóvis. Quando saiu o resultado, através de uma carta que Dona Maricas mandou para Maria Tereza, a esposa de João Goulart, pediram que ela fizesse a interferência junto ao esposo, que ele era vice-presidente, para que a estrada passasse por Valença. Dona Maria Tereza, que era do Ceará, ela, assim, bem próxima ao Piauí, ela atendeu os pedidos das mulheres de Valença. Quando o telegrama chegou, dizendo que a estrada passava por Valença, Dona Marica encabeçou um panelaço entre o Baglória e a Igreja Matriz em sinal de agradecimento. Isso é bom. E quando você viu a frase, ou a estrada passa por dentro de Valença, ou Valença passará para a história, é porque a esse momento já estava uma bandeira vermelha hasteada na torre da igreja pelo Eustáquio, em sinal de guerra, porque a estrada tinha sim que passar por dentro de Valença. Então o povo se reuniu, o povo quis. É quando eu digo, o povo é protagonista quando ele quer. O senhor falava do Baglória, o senhor tem que falar também do Crovap, de Flor de Lis, desses encontros, desses pontes de Valença, cada um no seu tempo. Olha, que interessante, você fala nos point, ali foi mostrado as danças, os bailes, foi mostrado, é claro, o baile que teve aqui em Valência em homenagem ao casamento da Princesa Isabel, e isso ainda nos anos 60 do século XIX. Interessante isso. Mas a elite local, ela fazia os bailes nas residências, a partir de 1924, lá na Câmara Municipal, que era a antiga prefeitura. Depois, ela passou a fazer aqui no Cassino Valenciano, a elite, e a segunda chamada fazia lá no Centro Social São José. Mas acontece que aqui ao lado, aqui da Rua Deputado Zé Nunes, teve o bar Sônia Azul. O Sônia Azul foi uma espécie do Nelsinho, do bar do Nelsinho dos anos 50. Então, ali mostrou o quê? Os bailes da sociedade valenciana, mas por trás de tudo isso, tinha os bailes das cacimbas, na casa de Seu Lucas. Mesmo na casa de Seu Lucas, mesmo nas cacimbas, ainda tinha o divisor. Tinha a sala onde as filhas deles dançavam e as primas mais próximas, mas tinha aquela sala onde era encabeçada por Maria da Cruz Matilde. Então, Maria da Cruz Matilde era essa pessoa, essa persona que fazia os movimentos em Valença. Quando se falar isso, jamais poderemos deixar de falar de Socorro do Del Pristo. Socorro do Del Pristo é a mãe da Marinha, da diretora do Amando Lima. Ela era uma promoter de festa aqui em Valença dos anos 60. Ela pegou o final da década de 50 para os anos 60. Então, Sérgio, é Valença se encabeçando. E se não se falar na Bica da Benta, lá no Olho d'Água, se não se falar no Ponte, para a sociedade, para a classe média, que era um estilo de classe média, a Nova Descoberta, ali próximo ao Matadouro. Mas nós temos que falar de tudo isso. Mas que para falar tudo isso, a gente tem que mergulhar no tempo e chegar até o Crovap e também ao bar do Nelson. E essa é a cidade de Valença do Piauí, né, professor? Exatamente, é Valença sendo essa cidade que ela tenta, o progresso ele tenta aterrissar a qualquer momento, mas para que esse progresso ele possa aterrissar aqui, há necessidade que o povo tenha um olhar mais convergente para com a educação e a cultura e também o desenvolvimento do comércio na própria cidade, porque se não tem circulação monetária, a cidade não desenvolve. Temos que haver um novo repensar, um pensamento diferente atrelado à questão do empreendedorismo, porque através desse processo é que a cidade vai crescer, quando as mentes começarem a mudar.